semana tem como convidado o padre e professor Pedro Carriço. Seja bem-vindo, padre. Eu agradeço a oportunidade, agradeço as boas-vindas e estou disposto a ajudar aí o que vocês precisam saber sobre o direito que esteja ao meu alcance, evidentemente. Como ele bem falou, o nosso tema é o direito canônico. Padre, foi um gosto pessoal seu de longa data esse tema, do direito canônico, na formação, ou foi algo inesperado? Eu devo confessar que, na verdade, não era meu objetivo o conhecimento do direito e tampouco trabalhar com o direito. Meu projeto pessoal era conhecer mais profundamente a catequese e trabalhar com catequistas. Entretanto, quando fui procurar Dom Pedro, depois de vários anos de trabalho pastoral e de serviço em paróquia, sobretudo paróquia de região rural, Dom Pedro me disse que a diocese precisava de alguém que fosse estudar direito. Dom Pedro Fedaldo, né? Dom Pedro Fedaldo. De Curitiba. E como ele me disse que a arquidiocese precisava, então a necessidade da arquidiocese foi mais importante do que o meu projeto pessoal. Mas eu não desanimei da minha proposta. Eu fiz uma contraproposta a Dom Pedro. E a contraproposta consistia no seguinte: estudar o direito como a diocese precisava e depois fazer pelo menos 6 meses de estudo a respeito da catequese como eu desejava. Acontece que Deus tem os seus planos e às vezes os planos de Deus mudam os planos da gente. E uma vez em Roma, estudando direito, conheci um grupo de amigos, sacerdotes, que estudavam antropologia teológica. E eu comecei a me interessar pela antropologia teológica e então aconteceu assim. Eu estudei o direito, como a diocese precisava, e depois acabei ficando mais um ano para fazer jurisprudência, e nesse espaço de tempo eu consegui concluir também o mestrado em antropologia teológica. Então eu fiz o mestrado em Direito e também em Antropologia Teológica. Antropologia Teológica um pouco pelo gosto pessoal, e, enfim, era uma satisfação mais minha do que... E assim que voltei já designado a trabalhar no Tribunal Eclesiástico de Curitiba. E então o reitor do Estúdio Teológico me pediu que fosse também trabalhar na escola. E desde então eu trabalho com o direito na escola e trabalho com o direito no tribunal. O que é o direito canônico? Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. Mas não é impossível de responder, evidentemente. Poderíamos dizer que o direito é um conjunto de regras, de normas que ajudam a comunidade a viver e que garante que a norma vai ser aplicada a todos com igualdade. E se fala muito dessa questão do ordenamento jurídico da igreja, né? Tanto do rito latino como das igrejas orientais. Não é o mesmo código, né? Não é o mesmo código. São 2 códigos diferentes. Os fiéis que são do rito latino, eles seguem um código. E os fiéis que são de rito oriental têm um outro código. Na verdade, o Código de Direito Canônico ele nasceu inspirado no Corpus Iuris Civilis, de Justiniano. E ele foi sendo costurado, foi sendo formado como se fosse um corpo de normas, de regras para gerir a vida da igreja. Mas não é que a igreja só teve direito ou
só teve um corpo de direito a partir de 1917, quando quando veio à luz o código chamado Pio Beneditino, por causa dos dois papas, aonde ele se organizou, né? O Papa Pio X e o Papa Bento XV. Então, nesses dois pontificados é que nasceu o Código de Direito Canônico de 1917. Esse código, para nós latinos, ele foi revisto em 1983. E quem promulgou o código para nós foi o beato João Paulo II. Mas antes de 1917, a igreja sempre teve um direito. Desde a Didaqué, a Didascália, enfim, as comunidades sempre tiveram alguma norma, alguma regra que foi ajudando a vida em comum. A organização de um código, ela começa a partir de Graciano, que teve como missão juntar todas as normas, as regras, para estabelecer uma regra para a igreja. E Graciano teve o mérito de ajudar o estudo do direito. A partir do decreto de Graciano, começa na igreja o estudo sistemático do direito. E aí o direito começa a se desenvolver como disciplina, como ciência. E as igrejas orientais, que a maior parte delas, digamos assim, foram as que não ficaram em comunhão com a igreja durante o tempo, depois elas voltaram, elas foram estabelecendo, como é que funcionou isso? As igrejas orientais que não têm comunhão com Roma, cada uma tem o seu direito particular. Não é que elas não tenham direito, elas têm o seu próprio direito, suas próprias tradições, né? Afinal de contas, o costume também faz direito, é o direito consuetudinário, e existe para nós, no nosso Código de Direito, existe também uma prescrição que estabelece que um costume vivido por uma comunidade capaz da lei por 30 anos, ele faz lei na igreja particular. E se ele for vivido durante 100 anos, ele faz lei na igreja universal. Então as igrejas ortodoxas, elas têm também o seu próprio direito. As igrejas orientais unidas a Roma, e muitos chamam de igrejas uniatas, essas igrejas elas têm um código aprovado pelo nosso legislador universal, quer dizer, pelo Romano Pontífice. O Papa. O Papa, exatamente. É muito difícil. Mas a estrutura do nosso código, estou vendo que o senhor está aí com um livro, né? Se quiser mostrar um pouquinho para o pessoal. E ele também é estruturado, isso foi feito ao longo de muitos anos, como o senhor disse. Essa lei vale para todos, os que são católicos, no caso. Sim, a partir, o nosso ingresso ao Código de Direito Canônico, ele se dá pelo batismo ou pela profissão de fé. Então existem pessoas que foram batizadas na Igreja Católica, porque os pais eram católicos e os inseriram na comunidade católica. Existem pessoas que vêm de outras igrejas e que depois de um caminho feito em outra denominação religiosa, querem se tornar católicos. Então essas pessoas, se elas foram batizadas com água, se foram batizadas com a forma trinitária, nós não duvidamos do batismo. Nós reconhecemos todos os batismos que são feitos com a água e com a forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para essas pessoas, se elas querem fazer parte da nossa igreja, da Igreja Católica, para elas basta fazer a profissão de fé. Depois poderão fazer os outros sacramentos que nas
igrejas de origem não havia, como por exemplo a confirmação, a penitência. E essa questão, padre, dos tribunais, existem vários tipos de tribunais, né? Sim, na igreja são vários os tribunais. Existem tribunais de primeira instância, tribunais de segunda instância, que são tribunais de apelo. Existem os tribunais da sede apostólica, então nós temos, por exemplo, a Rota Romana, que julga todas as causas que são em terceira ou ulteriores instâncias, no caso da nulidade do matrimônio. A Rota Romana também agora ficou encarregada dos processos de matrimônios não consumados, que antes era de competência de um tribunal dos sacramentos, da Congregação dos Sacramentos. Nós temos ainda a Assinatura Apostólica, que é um tribunal que vigia um pouco a administração da justiça da Igreja, e temos ainda o Tribunal da Assinatura Apostólica, é o tribunal que é competente para a eleição dos tribunais, de primeira e segunda instância no mundo todo. Depois nós temos a Penitenciaria Apostólica, que é um tribunal para penitências, como o nome indica, e temos ainda o Tribunal da Congregação da Doutrina da Fé, que além de julgar as questões que aparecem a respeito da moral, da doutrina, dos ensinamentos dos teólogos, julga também os delitos mais graves hoje na Igreja, que são os delitos de pedofilia, enfim, esses abusos todos que estão dando assim, dor de cabeça e isso, causando sofrimento para a Igreja. Se falando dos temas assim mais atuais, quais são os temas assim que são bem presentes da Igreja e que se utiliza bastante o Código? A gente pode até elencar relacionando aí com esses tribunais. Veja bem, temas presentes do Código, por exemplo, um fiel católico que quer se casar com um fiel não batizado ou com um fiel batizado em outra confissão religiosa, que não a confissão católica. Então, esse fiel, para se casar com alguém não católico, não batizado, ele precisa de uma dispensa, que é concedida, nós chamamos ordinário local, é o bispo diocesano que concede essa dispensa. Então, se a pessoa vai casar com um não batizado, ele concede a dispensa, conhecida como de disparidade de cultos. E se vai se casar com uma pessoa batizada, mas não católica, se concede a dispensa de vista à religião. Em ambos os casos, impõe-se um preceito da Igreja, que nós chamamos cautelas, que estão aqui no cânon 1224, 1225 do Código dos Católicos Latinos. São as cautelas. As cautelas quer dizer o seguinte: a parte católica se compromete de viver na Igreja Católica, de não abandonar a sua fé e fazer aquilo que é possível para educar os filhos na religião católica. Por quê? Porque também vale sempre o preceito do direito universal. Ad impossibilia nemo tenetur. Ao impossível ninguém está obrigado. Uma outra questão que seja comum no Código seria mais a questão da nulidade, acredito eu. A questão da nulidade dos matrimônios é a questão maior, é a questão que ocupa mais tempo dos nossos tribunais. Meus pedidos são inúmeros porque as pessoas querem uma participação mais efetiva na vida sacramental da Igreja e buscam então a declaração da nulidade. Veja, eu falei declaração da nulidade porque é isso que os tribunais fazem. Os tribunais não anulam o casamento. Ninguém tem esse poder. Não é? Na verdade, o tribunal vai conhecer a história de namoro, de noivado, a história conjugal de um casal, para depois ver se ali se encontram motivos que são contemplados no Código de Direito Canônico para
colher desses motivos a nulidade. Então, às vezes as pessoas até dizem, mas como a igreja separa aquilo que Deus uniu? Para nós, no tribunal, a questão é sempre, primeiro, saber se de fato Deus uniu. Se de fato Deus uniu, ninguém pode separar. Mas se Deus não uniu, é de justiça que se declare que aquele matrimônio nunca existiu. Então, as pessoas que têm uma sentença e nos tribunais da igreja precisa que a sentença seja confirmada também na segunda instância, que tem uma sentença confirmada em segunda instância, elas podem se casar. Então, a respeito dos processos de declaração da nulidade de matrimônio, logicamente a pessoa deve procurar a sua instância. Então, existem normas para os processos da igreja. E, na verdade, o juiz, aquele que trabalha no tribunal, ele deve seguir essas normas. Isso é uma garantia para o fiel, porque as normas valem igualmente para todos os fiéis. Depois, o que precisa também, quem sabe dizer, os tribunais são sempre colegiais. São sempre 3 ou mais juízes, sempre em número ímpar. Por quê? Porque depois, no final do processo, cada um dos juízes terá que fazer um parecer. Mas como é que começa uma instância? Como é que começa um processo e aonde começa esse processo? O processo sempre começa, ou deve começar, aonde o matrimônio foi celebrado. Se ele não puder começar aonde o matrimônio foi celebrado, ele deve começar aonde a outra parte tem o domicílio ou quase domicílio. Porque supõe-se que a outra parte vai saber, vai ser notificada do processo depois. Então dá-se a ela esse privilégio. Em seguida nós teríamos a instância da parte que pede a nulidade, depois a instância onde vai se colher o maior número de provas. Esses são os lugares aonde se pode julgar uma ação. Permanece sempre o direito do fiel, se quiser começar a sua ação no Tribunal da Rota Romana, ele pode pedir a Sé Apostólica. Terá que apresentar uma justificativa. Mas de si, o processo deve começar onde a pessoa mora. E é aconselhável que as pessoas busquem a orientação dos párocos. Eu imagino que os párocos conhecem um pouco do direito da igreja, podem orientar os fiéis como elaborar o pedido inicial, que é o pedido que vai acionar o tribunal. Então, a pessoa diz que o seu matrimônio é nulo e por que ela acha que é nulo. Para quê? Para que depois o juiz comece a agir, comece a chamar a outra parte, comece a convocar os juízes que vão trabalhar, enfim, é todo um conjunto de pessoas que tem que trabalhar. Os processos devem ser julgados no máximo no período de 1 ano, na primeira instância, e depois o Código estabelece que o processo ainda possa tramitar durante 6 meses na segunda instância. Se porventura as sentenças não forem conformes entre a primeira e a segunda instância, aí nós temos a Rota Romana, que é a terceira instância. Por isso também tem aquele velho princípio, o axioma que diz Roma locuta, a causa finita. Roma falou, a causa terminou. Em relação às ordenações, também passam pelo crivo do direito canônico? Existe uma questão aí também? Sim. As ordenações, os votos religiosos, porque sempre a ordenação é um ato de consentimento.
O ato de consentimento pode ter vícios da inteligência e da vontade. Se o consentimento foi prestado com um vício da inteligência ou da vontade, ele pode ser nulo. Então você pode ter uma ordenação sacerdotal que tenha sido nula e precisará justamente do tribunal para declarar essa nulidade. Dando um exemplo, Padre, como que seria? Dá um exemplo. A pessoa ingressou na igreja, digamos assim, para a ordenação e era mal intencionada, digamos mal assim. intencionada, ou até entrou no seminário ou na vida religiosa por vontade dos seus pais. E quando chegou o momento de decidir se queria ou não queria se ordenar, não teve liberdade para decidir: eu quero realmente o sacramento da ordem, ou eu quero professar perpetuamente os votos. Isso vale para as congregações masculinas quanto femininas. Então, toda vez que há um direito sobre o qual alguém se sente lesado, cabe a reclamação no tribunal, um pedido para que aquele ato, aquele fato seja declarado conforme a vontade de quem pede ou não. É óbvio que se você pede a nulidade do seu matrimônio, se você pede a declaração da nulidade da sua ordenação, você tem o ônus da prova. Então nós entendemos assim: o matrimônio goza do favor do direito, uma vez que aconteceu uma cerimônia pública de casamento, quer dizer, um homem e uma mulher reuniram testemunhas, reuniram a comunidade diante de um sacerdote ou de um ministro autorizado. Se for nas igrejas latinas, pode ser o diácono; se for nas igrejas orientais, não pode ser o diácono. Então, toda vez que acontece isso, nós saímos ou partimos do princípio de que foi válido o matrimônio. Então, Padre, o senhor poderia falar um pouco sobre a estrutura do direito canônico do rito latino? Como nós começamos a nossa entrevista, na verdade, o direito é um corpo. O código é um corpo de direito. Aqui nós temos 7 livros e são vários cânones, são 1752 cânones. Os livros que compõem o código são, primeiro, as normas gerais. São regras que iluminam todo o código. Assim como, por exemplo, você tem um trabalho científico, a introdução. Aí você vai encontrar normas que vão servir para todos os livros do código. O segundo livro do código é o povo de Deus, uma expressão que o Concílio Vaticano II resgatou para a vida da igreja. Então ali estão direitos, deveres de todos os fiéis, desde o leigo até o romano pontífice, ou papa, como se prefere dizer. Senão o povo estranho. Exatamente. Depois do povo de Deus, nós temos a função de ensinar na igreja. Depois nós temos a função de santificar. Então, na função de ensinar, nós vamos ter o que a igreja ensina? O Evangelho. Mas a igreja também ensina através da escola católica, através da universidade, através dos vários cursos para os leigos. Mas, enfim, a nossa preocupação é sempre o Evangelho. Então, como ensinar o Evangelho? Com alegria. Está aí o Francisco a nos desafiar. O Evangelho tem que ser o Evangelho da alegria. Depois, a função de santificar. Então, aí nós temos os sacramentos e os sacramentais. É aí que você vai encontrar as regras sobre o matrimônio que nós falamos tanto hoje. Depois nós temos os bens temporais da igreja. Então, por que os bens temporais se justificam na igreja? Para que eles servem? Para o culto, para o sustento dos ministros, para a caridade. Tirando essas finalidades, bem temporal para nós não interessa tanto. Se nós não usarmos os bens temporais para prestar culto a Deus, para evangelizar, para sustentar as pessoas que trabalham na igreja, para fazer caridade, para amar os pobres, os bens perdem o seu sentido.
Depois nós temos as penas, aí o direito penal. Nós, no direito, dizemos res audiendi. Por quê? Porque você é coisa odiosa restringir direitos. E por fim nós temos o direito processual, e entram todos os processos, desde esses que nós falamos de matrimônio não consumado, de processos para sacerdotes que querem deixar o ministério, de dispensa, de demissão do estado clerical quando é caso de pena, de punição. Temos os processos de beatificação, de canonização. Aí existe uma regra geral para os processos. Direito que não está no Código. É tão grande o Código, mas tem direito que não está no Código. Tem o direito litúrgico, as normas, as regras para gerir a celebração não estão no Código. Elas se encontram no cerimonial dos bispos ou no missal romano. Agora veja, o mais bonito é o fim do Código. No fim do Código, quando em 1752, o legislador termina dizendo assim, que a suprema lei da Igreja seja a salvação das almas. Isso é bonito da Igreja. O direito tem que ser uma ferramenta para salvar, jamais para punir. Mas assim, até para quem é da área jurídica, que eu gostaria de dizer, o cânon corresponde ao artigo, né, de qualquer código. Sim. Né? E na prática, padre, aqui o senhor trabalha em Curitiba, como que funciona o tribunal, dando o exemplo de Curitiba? O nosso tribunal é um tribunal de primeira instância e de segunda instância. É um tribunal regional, porque são várias dioceses que compõem o nosso tribunal. Então, as dioceses sufragâneas de Curitiba são Ponta Grossa, União da Vitória, São José dos Pinhais, Guarapuava, Paranaguá. São essas dioceses que constituem o nosso tribunal. Nós analisamos todos os processos de todas essas dioceses. Depois, o nosso tribunal é um tribunal de segunda instância. Primeiro para o interior do Paraná, para o Tribunal Regional de Cascavel. Nós somos tribunal de apelo para esse tribunal. Somos tribunal de apelo também para Florianópolis, que é o tribunal de toda Santa Catarina. E somos tribunal de apelo para o Distrito Federal. E no Distrito Federal também, como são julgados os casos de nulidade de matrimônio do pessoal do Exército, existe uma diocese castrense, que é a diocese dos militares, então nós também tratamos em apelo alguns processos que vêm de militares para o nosso tribunal. E o nosso tribunal de apelo, a quem nós apelamos? Nós apelamos sempre ao Tribunal de Porto Alegre, é a segunda instância de Curitiba. Então, muito obrigado pela sua entrevista. Ora, espero ter ajudado, né, a conhecer um pouquinho o direito. Evidentemente que isso é uma tintura daquilo que é o direito, mas espero que seja um serviço a quem dele precisar. Se você gostou desta entrevista, clique em gostei logo abaixo do vídeo e ajude-nos a divulgá-lo. Aproveito para convidá-lo para acompanhar as novas entrevistas que serão publicadas neste canal. Para acompanhá-las, clique na palavra inscreva-se que você vê aí na tela.